Não precisa de nada. Aí ele já vai reclamar, aí ele já vai reclamar, né? Aí ele já vai falar assim, pô, você tá me comprometendo. Todo mundo animadíssimo para uma aula de verbo. Verbo é um conteúdo super bacana. Verbo é o seguinte, não é que cai nem muito nem pouco. É um conteúdo que é sempre recorrente em prova. Só que a matéria de verbo é muito grande. Então, há muitas possibilidades. Tipo assim, tudo que eu der de verbo vai cair? Não. Pode ser que caia só carga semântica do verbo. Pode ser que caia vozes verbais. Pode ser que caia uma questão de conjugação. Pode ser que caia uma questão perguntando se estão todos os verbos no mesmo tempo e o quê? Modo. Quando eles ficam muito exóticos, eles falam assim, vou cobrar uma questão de tempo composto, que é uma coisa que, assim, é mais, não é rara também não, cai. Só que, assim, como a matéria é muito grande, nunca você vai encontrar tudo que você estudou de verbo na mesma prova. Você vai encontrar um recorte daquilo ali, mas você tem que ver a matéria toda, porque uma questão faz diferença na prova? Faz, meu filho, pode ter certeza. Então, quando a gente pensa em verbo, olha tudo que a gente tem que estudar. Primeira coisa que a gente faz é a conjugação, te explicando como é que a conjugação funciona, tá? Então, a gente usa os modelos e os tempos primitivos e a relação primitivo-derivado. Isso é a base do verbo, mas eu costumo falar assim, ó, a base do verbo não é fácil de entender, é o que nós vamos ver hoje, tá? Ela não é fácil de entender, mas você tem que fazer um esforço também, não tem? Bom, aí tentamos entender a base do verbo, eu vou te explicar isso aqui, ó, tempos compostos, porque ali a gente trabalha os tempos o quê? Simples. Tempos compostos é uma tabelinha, a gente sabe que o que mais cai aqui é o pretérito mais que perfeito, disparadamente tem uma regra que eles adoram. Então, forçar nessa regra. Depois, eu te dou isso aqui, ó, dicas de conjugação. Porque, imagina o seguinte, você não entendeu nada desses pedaços aqui. Eu ainda assim tenho que fazer você acertar. Porque eu até brinco, eu falo assim, meu objetivo não é fazer nem o menino entender. Meu objetivo é fazer o menino o quê, gente? Acertar na prova. Então, vamos supor que você não entendeu nada disso aqui, eu vou lá e te dou as dicas de conjugação que elas, de certa maneira, vão te dar uma noção mínima do que você precisa para acertar em prova, tá? Bom, aí depois de dicas de conjugação, a gente tem vozes o quê? Verbais, carga semântica do verbo. Engraçado que ultimamente carga semântica do verbo tem sido muito cobrada. Pergunta lá assim, o verbo está indicando uma ação anterior a outra ação passada, uma ação contínua no passado, uma ação repetitiva. Então, é super comum também você ter uma questãozinha de carga semântica. E a questão de carga semântica ela é fácil de ser elaborada em prova, porque você pega uma frase do texto e pergunta o que significa no contexto, não é isso? Então, é bem simples de cobrar. E uma coisa aqui que é a correlação entre tempos e modos. Essa correlação entre tempos e modos, ela sempre vai entrar mais numa questão de norma o quê? Culta. Ou quando pede alteração de frase. Essas dicas de conjugação também tem mais a ver com norma o quê? Culta. Quando eu estiver dando vozes verbais, automaticamente eu vou precisar de falar alguma coisa sobre a análise sintática. Eu vou ter que falar com você assim, voz passiva só é feita com verbo transitivo que direto ou transitivo direto e indireto. Você não precisa ficar preocupado, porque assim que eu terminar verbo, para qual matéria que a gente vai? Análise sintática. Então, uma coisa vai estar muito pertinho da outra. Não precisa te gerar uma angústia, não, tá? Porque senão chega lá na hora que eu falo VTD, o menino fala assim, mas ela não deu isso? Não dei mesmo, não. Só que não tem jeito. Assim que eu terminar a verbo, eu vou estar dando essa matéria, tá? Pode ficar sossegado. Então, isso aqui é tudo que você precisa ver de verbo para você se organizar. Nós vamos começar com isso aqui, ó. Conjugação, modelos, fazer a relação primitivo e o quê? Derivado, beleza? Então, a gente está em conjugação verbal. Vou tentar te explicar o básico do básico para você pegar verbo de uma vez por todos. 2019 é o ano de você aprender verbo.
não é? Tipo assim, Flávia, eu tenho que dar conta disso, amém, né? E é uma matéria muito comum. Bom, eu estou pensando aqui nos tempos primitivos. Esses tempos primitivos, eles têm associados a ele o que a gente chama de tempos o quê? Derivados. Tempos primitivos, eu tenho presente do indicativo. A base do presente do indicativo é a primeira do singular menos o. Então, isso aqui é menos. Cuidado para você, na hora de colocar esse sinalzinho aqui, você não entendendo que é menos, o que fica mais fácil? Você fazer assim, ó, faz um xizinho no O para você entender que o O vai ser o quê? Cortado. Isso. Então, eu tenho presente do indicativo, eu tenho pretérito perfeito do indicativo. A base do pretérito perfeito do indicativo vai ser a terceira pessoa do plural menos rã. Quer dizer, vai cortar o rã. E eu tenho o infinitivo. Que aí a gente vai usar o verbo mesmo puro. Tudo que eu vou te explicar nesse quadrinho, eu vou detalhar depois com verbos mais complexos, tá? Só que eu quero que você tenha uma noção com os verbos mais simples. Então, o presente do indicativo, ele vai formar o presente do subjuntivo. Então, vem do presente do indicativo. Ele vai formar o imperativo afirmativo. Ele vai formar também o imperativo de que tipo? Negativo. O pretérito perfeito do indicativo vai formar o pretérito mais que perfeito do indicativo. Vai formar o pretérito imperfeito do subjuntivo. E vai formar também o futuro do subjuntivo. Aí eu tenho o infinitivo. O que o infinitivo vai formar? Pretérito imperfeito do indicativo, futuro do presente do indicativo, futuro do pretérito do o quê? Indicativo. Então, futuro do presente do indicativo, futuro do pretérito. Vamos começar resolvendo um probleminha. Depois, quando você estiver assistindo aulas mais avançadas de exercício, o professor vai ficar escrevendo esse nome todo? Não. Então, você precisa saber as siglinhas aqui, ó. Presente do indicativo, PI. Pretérito perfeito do indicativo, PPI. Infinitivo, a gente faz assim, ó. Né? Faz uma abreviatura em vez de uma sigla. Presente do subjuntivo, PS. Imperativo afirmativo, IA, imperativo negativo, IN. Pretérito mais que perfeito do indicativo. Pretérito imperfeito do subjuntivo. Futuro do subjuntivo, pretérito imperfeito do o quê? Indicativo. 2 vezes a letra I. Você vai usar essas siglas, não tem jeito. Futuro, aí você tem que fazer presente do indicativo. Futuro, pretérito do indicativo. Beleza? Já para você ter as siglinhas aqui e entender o que está acontecendo. Bom, esses são os tempos o quê, gente? Derivados, não é isso? O que eu faço com esses tempos derivados? Para vocês entenderem o que a gente vai fazer com eles. Eu aplico uma regra geral para cada tempo derivado. E é a partir dessa regra geral que eu faço a conjugação de qualquer outro quê? Verbo. Então, eu sei o seguinte. Primeiro, todo modo subjuntivo apresenta o quê? Conector. Então, onde é que tiver subjuntivo, eu sei que tem que ter conector. Ah, é subjuntivo, o que tem que ter, gente? Conector.
Então, todo modo subjuntivo apresenta conector. E agora eu vou estabelecer as regras. O que acontece com o presente do subjuntivo? Eu tenho o verbo, que é a base, mais um negocinho que a gente chama de vogal contrária. O que é a vogal contrária? Se o verbo terminar em ar, a vogal contrária vai ser o quê? Se o verbo terminar em er, or ou ir, a vogal contrária vai ser a. Então, é isso que a gente vai ter de vogal o quê? Contrária. Então, vogal contrária, só para a gente ter aqui, ó, se o verbo terminar em ar, o que ela vai ser? Em qualquer outra terminação, er, or ou ir, qual vai ser a vogal contrária? A. Isso é o que a gente está chamando de vogal o quê? Contrária, beleza? Bom, no caso dos imperativos, o que acontece com os dois imperativos? Primeira coisa é que nenhum dos dois apresenta o quê? Primeiro do singular. Então, eu nos dois não existem. Assim dá para entender que não existem? E aqui eu vou fazer uma regra só. Imperativos são idênticos ao presente do subjuntivo. Presente subjuntivo mesmo, tá? Ou seja, depois que eu fiz esses aqui, é que eu consigo fazer os outros. São idênticos ao presente do subjuntivo, exceto tu e vós do imperativo que afirmativo, que vem do presente do indicativo sem o que? S. Então, são idênticos ao presente do subjuntivo, exceto tu e vós, que vem de onde? Do imperativo afirmativo, beleza? Desculpa, e exceto tu e vós do imperativo afirmativo, que vem do presente do indicativo, sem a letra o quê? S. Perfeito? Então, isso aqui é a base para você conjugar qualquer verbo na sua vida, tá? Bom, quando eu pego o pretérito perfeito do indicativo, eu vou usar a base dele com mais que perfeito. Então, peguei aqui, como é que eu vou fazer? Base mais ra em todas. Só no vós que a gente usa o quê? Re. Ra em todas e re só em qual pessoa? No vós. Ah, Flávia, nem estou entendendo. Calma, entendendo não precisa não. Nesse primeiro momento, aqui eu estou fazendo todas as regras com vocês. Aí eu vou precisar de um tempinho para fazer um verbo facinho e depois fazer o resto para vocês entenderem, tá? Aqui a gente tem conector, base, mais SSE. Aqui a gente usa base mais a letra o quê? R. Beleza? Bom, no caso do pretérito imperfeito do indicativo, não existe propriamente uma base, tá? A gente usa o verbo mesmo. E a gente tem o seguinte, vá, se o verbo terminar em ar, beleza? Ia, se o verbo terminar em o quê? Ou ir. E eu tenho NHA para algumas situações específicas, que são esses verbos aqui, ó. Ter, por, vir e o que, gente? Derivados. Ter, por, vir e derivados. E o verbo ser, eu ainda sei que fica era, que é mais importante aqui, que é um verbo que fica exótico. Então, vá se o verbo terminar em ar, ia se o verbo terminar em er ou o que? Ir. NHA se o verbo for quais? Ter, por, vir e o que? Derivados. E no caso do verbo ser, como é que fica? Era. O que acontece? Em qualquer situação nesse caso, no vós fica com a letra qual? E. Então, vós, todo mundo, em qualquer situação, vai ficar com qual letrinha? E não precisa preocupar se você não está entendendo, ainda tem muita coisa para eu te explicar. Porque assim, se eu não te der uma base, você não vai entender como é que a gente fez, tá? Bom, o futuro do presente. O que acontece com o futuro do presente? Você pega o verbo e vai acrescentar as terminações. Rei, ras, ra. Remos, reis, irão.
Futuro do pretérito, ria, rias, ria. Iríamos, iríeis, iriam. Por que que o pretérito imperfeito do indicativo é o que mais cai? Porque ele é o que tem mais o que? Terminações. Eu brinco com vocês e falo assim, ó, tudo que é imperfeito merece uma vainha porque já era. Que aí eu junto aqui, ó, vainha porque já era, que é essa terminação aqui. Então, tudo que é imperfeito merece uma vainha porque já era. O do verbo ser é específico, como é que fica? Era, né? É o único que é especial aqui, porque os outros, pelo menos, vão abarcar mais de um verbo, beleza? Bom, o que eu estou te explicando? Isso aqui é tipo uma receita de bolo. Como conjugar um verbo? Aí a gente segue essa receita de bolo. Você pega o verbo, vai fazer isso e isso com ele. Então, aqui, ó, eu quero o verbo no presente do subjuntivo. Eu pego a base, acrescento uma vogal, o quê? Contrária. Então, vamos supor, não é para você copiar o verbo amar, combinado? Porque não vai cair na sua, o quê? Prova. E aí, você às vezes fica gastando seu tempo copiando um trem que não vale a pena. Eu vou te dar 3 difíceis copiando ali. E aí, eu só quero que você entenda o que eu estou fazendo aqui, tá? Então, aqui, ó. Eu quero conjugar o verbo amar. Amar termina em quê? Ar. Então, eu quero conjugar o verbo amar. Eu já sei que o certo é eu falar assim, eu amo, tu amas, ele ama. Nós amamos, vós amais, eles o quê? Amam. Esse é um tempo primitivo, é o presente do o quê? Indicativo. O presente do indicativo, como ele é um tempo primitivo, não existe uma receita para ele, né? Ele é a base, ou seja, é dele que vem os outros o quê? Tempos. O que está pedindo para eu fazer? Pegar a primeira pessoa e tirar qual letra? Ó, não é isso que está pedindo para eu fazer? Então, aqui, ó, como é que eu faço o presente do subjuntivo? Eu pego essa base e se o verbo terminar em ar, eu coloco o quê? Não tem que colocar um conector, porque aqui não está falando que tem que ter. Não é para você copiar isso aqui, tá? Que eu, o quê? Ame, que tu ames, que ele ame. Que nós amemos, que vós ameis, que eles o quê? Amem. Eu só preciso que você coloque a letra E em quais? Todos. Porque eu tenho a base, eu vou pegar a vogal contrária. Se o verbo terminar em ar, a vogal contrária vai ser sempre o quê? Todo mundo entende? Então, é uma receita de bolo isso aqui, que funciona super bem. O problema é que o verbo amar não vai cair, né? Com os verbos que vão cair são um pouquinho mais complicados, que são os que a gente ainda vai fazer. Só que eu tô querendo, assim, não apagar o seu raciocínio para você ver que eu tô seguindo o quê? A receita, né? Bom, quando eu vou para os imperativos, eles são idênticos a quem? Ao presente do subjuntivo. Com exceção de quê? Só do imperativo qual? Afirmativo. Então, imagine que eu estou fazendo aqui imperativo afirmativo e imperativo quem? Negativo. E aqui é o presente do subjuntivo. Primeira coisa que está escrita ali é que não tem o quê? A primeira pessoa. O imperativo negativo, você concorda comigo que ele é idêntico ao presente do subjuntivo? Porque aqui, ó, o exceto é só o tu e o vós do imperativo afirmativo. Do negativo, não. Então, olha aqui, ó, vou fazer o negativo. Primeiro tem que ter um não, né? Não tem o eu, esse tracinho aqui está significando que não existe a primeira o quê? Pessoa. Pega naquela linha ali, Robson, pra você não ficar me partindo no meio. Não, ao contrário. Isso, olha como é que eu fiquei mais bonita. Né? Olha o Robson me pegando. E rindo pra mim ainda, eu pensando, por que ele tá rindo? Ele tá achando legal? Só meio boca, meio olho, hã? Não. Então, aqui, ó. Não ames tu. Aqui, ó, comecei do tu. Concorda? A primeira pessoa não tem. Não ame o quê? Você. Não amemos o quê? Nós. Não ameis o quê? Vós. E não amem o quê? Vocês. Ou seja, ele todo é idêntico a quem? Ao presente do subjuntivo. Tem nada de diferente, nada. Exceto porque não tem qual pessoa?
Primeira, porque imperativo nenhum tem a primeira pessoa. Você não se dá ordem em primeira pessoa. Quando você se dá uma ordem, você o faz em terceira. Flávia, Flávia, não coma esse chocolate porque suas calças não estão fechando. Né? Você fala com você como se você fosse o quê? Uma outra pessoa. Bom, cheguei no imperativo afirmativo. A primeira não existe, o tu é exceção. O você é igual. Não ame você. Amemos o quê? Nós. O vós é exceção, correto? E o vocês é igual. Não amem vocês, então amem vocês. Que aqui tem um não, né? Em todos. Eu quero só que você observe como é que a gente está seguindo a regra. Bom, então, imperativo negativo. Ele era totalmente igual a quem? Ao presente do subjuntivo. A única coisa que acontecia é que ele não tinha qual pessoa? Primeira pessoa. Todo mundo conseguiu ver isso? Imperativo afirmativo. Ele é idêntico ao presente do subjuntivo, exceto no tu e no vós. De onde que vem o tu e o vós? Vem do presente do indicativo sem a letra S. Então vai ficar amai, ama tu, ame você, amemos nós, amai o quê? Vós. Então, eu amo, tu amas. Cortei o S, ficou como? Ama tu. Não é isso? Ame você. Amemos nós, amai vós, amem o quê? Vocês. Ou seja, eu segui essa regra que está aqui no quadro. Não foi isso que eu fiz? Peguei o verbo amar, conjuguei num tempo primitivo, que era o presente do indicativo. Eu amo, tu amas, ele ama. Nós amamos, vós amais, eles o quê? Amam. Escolhi a base, mas eu não escolhi da minha cabeça. Já estava lá falando que a base é a primeira do singular menos a letra qual? O. Então, a base era ame. Assim, né? AM. Bom, se o verbo terminar em ar, que é o caso do verbo amar, no subjuntivo ele fica com qual letra? É. Então, eu fiz aqui, ó. Que eu, porque todo subjuntivo tem o quê? Conector. Que eu ame, que tu ames, que ele ame. Que nós amemos, que vós ameis, que eles o quê? Amem. Não é isso que eu fiz? Bom, aí eu fui fazer o imperativo negativo. Primeiro que ele era mais fácil. Ele é todo 100% idêntico ao presente do subjuntivo. Com exceção que no imperativo negativo eu não tenho qual pessoa? Eu. Porque os imperativos não concebem a ideia de você se dar uma ordem. Então ficou, ames tu, ame você, amemos nós, ameis vós, amem o quê? Vocês. Imperativo qual, gente? Afirmativo. Não tem a primeira pessoa, porque nenhum imperativo tem a primeira pessoa. Só são exceções quais? O tu e o vós. As demais são iguais a quem? Ao imperativo que? Negativo. Não são iguais? Então, beleza. Peguei o tu e o vós, que vem direto de onde? Presente do indicativo. Sem a letra o quê? S. Então, ficou ama tu, amai o quê? Vós. Beleza? Ah, nossa, muito difícil. Não é fácil pelo não. Mas na hora que você pegar o jeito, você também faz com uma certa tranquilidade. Também está longe de ser o quê? Impossível. Está longe, mas bastante horrores de ser impossível, tá? Verbo é uma matéria que se você tiver boa vontade, você aprende rápido, tá? Análise sintática, você pode ter boa vontade de aprender, mas cada frase é uma, então é um pouquinho mais complicado. Porque muda a frase, muda o raciocínio. Verbo, muda o verbo, continua o mesmo que raciocínio. Essa é a diferença da morfologia para a análise sintática. A morfologia é físico, ou seja, não muda o raciocínio. A regra, ela perdura por qualquer forma. Né? Então, vamos dizer assim, é até mais fácil, a sistematização, né? Treino. Bom, aí agora eu vou fazer esse daqui. Vou apagar o verbo amar, que não é para vocês copiarem isso aqui, não. Isso aqui é só para você entender a lógica. Vou fazer outros, tá? Estou aqui no segundo quadrinho, só para você entender. Senão vocês começam a copiar, depois vocês falam assim, não, peraí, não. Olha aqui, ó. Esse segundo aqui, ele vem de onde? Do pretérito perfeito do indicativo. Então, a minha base vem toda do pretérito perfeito. Eu o quê? Amei. Tu o quê?
amaste, ele amou. Nós amamos, vós amastes, eles o quê? Amaram. Qual que é a minha base que está falando lá? A minha base é isso aqui, ó. Terceira pessoa do plural menos o quê? Ram. Então, a minha base não é a mesma que eu usei para cá, perceberam? Que a primeira coisa que o menino tem que pensar é assim, cada lugar vai ter uma base diferente. Qual que é a base aqui? Ama. Não é isso que vai ter? Então, beleza. Aí eu quero fazer o pretérito mais que perfeito do indicativo. Eu pego a base, qual que é a base? Ama, e acrescento o quê? Ra em todas. E no vós eu acrescento o quê? Re. Então, aqui, ó. Eu amara, tu amaras, ele amara. Nós amáramos, vós amareis. Porque aqui é re. Eles o quê? Amaram. Então, eu ponho ra em todas e no vós eu ponho o quê? Re. Peguei essa base, eu adivinhei a base ou eu fiz a base? Fiz a base. Tirei o ram, peguei a base, ama. Não é essa que é a base? Pus ela em todas, depois eu pus o ra em todas. Só no vós que eu coloquei o quê? Re. E essas letrinhas que estão aparecendo aqui, elas não têm a ver com a conjugação do verbo, elas estão indicando a pessoa. Não é uma desinência número pessoal? Estou indicando se o verbo está no singular ou no plural. Quando chegou aqui, o que estava pedindo para eu fazer? Primeiro, colocar um conector. Então, tá lá assim, ó, pretérito imperfeito do o quê? Subjuntivo. Tem que colocar um conector. Vou colocar um se. Se eu peguei a base, não é ama? Deixa eu colocar a base em todas. Quantas bases eu tenho que pôr? 6, né? Porque não são 6 pessoas? Então, aqui, ó, peguei a base. O que ele está falando para eu fazer? Colocar SSE em todas. Além do SSE, eu vou ter que colocar a desinência o quê? De pessoa, número e pessoa, né? Então, aqui, ó. Se eu amasse, se tu amasses. A mesma que está aqui apareceu aqui, ó. Se ele o quê? Amasse. Se nós amássemos, tá vendo aqui? Se vós amasseis, mesma coisa, ó. Tá vendo? Se vós amasseis, se eles o quê? Amassem. Olha o Mzinho aparecendo lá. O Mzinho está indicando a pessoa. E o SSE está indicando que o verbo está no pretérito imperfeito do subjuntivo. Qualquer verbo que a gente quiser conjugar no pretérito imperfeito do subjuntivo, nós vamos pegar a base, acrescentar o quê? SSE e acrescentar as desinências o quê? Número pessoais. E antes eu vou ter que colocar o quê? Conector, porque o subjuntivo sempre tem conector. Então vai ficar se eu amasse, se tu amasse, se ele amasse. Se nós amássemos, se vós amasseis, se eles o quê? Amassem. Tá vendo? É uma receita. Eu só tô seguindo a receita. Tá aqui, ó. Põe um conector. Bus. Não é isso? Pega a base. A base é ama. Como é que eu sei que é ama? Era a terceira pessoa do plural menos o quê? Uran. Não é essa que é a base? Agora, coloque em todas. Pus em todas. Beleza? Agora eu quero fazer o futuro do o quê? Subjuntivo. Aqui, ó. Vou fazer ele aqui nesse cantinho. Tem que ter conector. Pode ser o mesmo se. Ah, mas eu queria quando? Mas não tá falando que tem que ser que, se, quando. Tá falando que tem que ter o quê? Um conector. Então, não precisa ser diferente. Pode ser o mesmo, tá? Então, tô usando o se. A base é a mesma, não é, gente? Qual que é a base? Não é, ama? 6 vezes. O que tá pedindo para eu fazer? R. Então, aqui, ó. Se eu amar, se tu amares. Isso é uma desinência número pessoal. Se ele amar, se nós amarmos, se vós amardes, se eles amarem. Essas que estão circuladas estão indicando o quê?
número e pessoa. E o Rzinho que está em todas está indicando que o verbo está em qual tempo? Futuro do subjuntivo, beleza? E a base? A base está indicando que verbo que a gente está fazendo, não é? É isso que ela está indicando? Tanto que se eu trocar a base, aquele finalzinho ali continua absolutamente o quê? O mesmo, tá? Imagina que eu estou querendo só que você entenda o que eu estou fazendo. Se o negócio é a base, eu quero trocar essas bases. Você não está copiando, não precisa copiar, precisa de prestar atenção, porque os valendo eu vou te dar daqui a pouquinho. Mas você vai apagar até esse, vou, porque não é para você copiar isso aqui. O que eu estou apagando? A base. Só quero te mostrar o seguinte, o verbo que eu escolher, ele vai ficar bem conjugado, porque é uma receita. Então, troque a base do jeito que você bem o que quiser. E aí você vai resolver seu problema. Vamos pegar o verbo querer, que já é um verbo difícil de o que? Fazer. Então, peguei o verbo querer. Eu quis, com S, tu quiseste, ele quis. Nós quisemos, vós quisestes, eles o que? Quiseram. A base é corte o que? Rã. O que sobra é base. O que sobrou? Quise ou quiser, né? Porque vai acabar sendo mais oxítono, não é? Quiser. Bom, então eu quero mostrar para você que eu posso fazer quantos verbos eu quiser. Eu quisera, tu o que? Quiseras, ele o que? Quisera, nós o que? Quiséramos, vós o que? Quisereis, eles o que? Quiseram. Vou fazer agora aqui, ó. Se eu o que? Quisesse, se tu o que? Quisesses, se ele o que? Quisesse. Se nós o que? Quiséssemos, não é isso? Aí vou fazer aqui que eu esqueci de apagar, apaga agora. Se vós o que? Quisesseis, ficou meio longe. Quisesseis, se eles o que? Quisessem, não é assim? Quisessem. Só troquei o quê? A base, te mostrando que no fundo, quando eu entendo como é que funciona, eu estou trabalhando com a mudança de bases. E se você não entender nada da conjugação, você decora as dicas, que funciona também. Mas eu espero que você entenda, porque a garantia é muito o quê? Maior. Claro, entender te dá mais garantia. Aqui, ó. Se eu o que quiser, se tu o que quiseres, se ele o que quiser, se nós o que quisermos, se vós o que quiserdes, se eles o que quiserem. Tá vendo que deu para eu conjugar tudo bonitinho? Porque, na verdade, eu estou seguindo uma receita. A minha receita é assim, pegue a base, que é essa terceira pessoa do plural, sem o que? Urã, acrescente ra em todas, ra, re no vós, ra de novo, não é isso? Pega a base, acrescenta o quê? SSE em todas. Pega a base, acrescenta R o quê? Em todas. E o que está circuladinho aqui são as desinências número pessoais, que elas se repetem, elas são mais tranquilas, tá? Conseguiram ter uma noção do que eu fiz ali? Então, isso aqui é uma receita. Vão uma receita aqui embaixo para você pensar de novo, né? Bom, eu continuei pensando no verbo amar. Vou apagar isso aqui, querer, fica aí. Só quis te mostrar que é igual, né? Peguei o verbo amar lá. Aqui não tem propriamente uma base. Vocês perceberam que está só infinitivo? Qual que é o infinitivo? Amar. Em que ele termina? Ar. Ah, então o que é para eu usar? Var. Então, fiz o pretérito imperfeito do indicativo. Eu amava. Tu amavas. Ele amava. Nós amávamos. Vós amáveis. Porque sempre quando for o vós é para você usar qual letra?
E, não está escrito ali? Vós amáveis, eles o quê? Amavam. É só no vós que é para mudar. Então, olha aqui, ó. Eu amava, tu amavas, ele amava, nós amávamos, vós o quê? Amáveis, eles o quê? Amavam. Não é isso que é para fazer? Não é, gente? Para eu fazer o futuro do presente do indicativo. Eu amarei. Tá aqui a terminação, não tá? Eu amarei. Tu o quê? Amarás. Ele o quê? Amará. Nós amaremos. Vós amareis. Eles o quê? Amarão. Tio assim, né? Futuro do pretérito. Eu amaria. Tu amarias. Ele amaria. Nós amaríamos. Vós amaríeis. Eles amariam. Não são as terminações, mas seria em todas, com exceção do vós. Tá vendo aqui que iria em todas, com exceção do vós? Não é? Beleza? Conseguiram pensar? Só que vamos pensar melhor. Se eu pegasse agora o verbo querer, não dava para eu só apagar a terminação. Porque ia ficar eu queva, dá alguma coisa assim? Não. Se eu pegasse o verbo querer, ia estar aqui, não é isso? Então ia ser eu o quê? Queria. Tá, então só aqui que vai mudar. Vamos apagar esse. Nós estamos fazendo o verbo querer, só para você entender melhor. Querer. Ah, então querer vai dar ia. Então eu peguei e fiz assim, ó, pretérito imperfeito indicativo. Eu queria. Tu querias. Ele queria. Nós queríamos. Vós queríeis. Por que ficou queríeis? Porque no vós é sempre com a letra E. Eles o quê? Queriam. O que você está marcando aqui é só o ia. Você consegue ver? O R, ele faz parte de quem? Do verbo querer. Não faz parte do querer? Eu queria, tu querias. Quando chegar aqui, ó, vai ficar mais legal. Dá espaço pro coleguinha. Vamos fazer o verbo querer. Essa terminação é fixa. Em que verbo que ela vai mudar? Nenhum. Nenhum, nenhum, nenhum. Nunca, nunca, nunca. Então vai ficar eu quererei. Tu quererás. Ele quererá. Não tem uma música do Caetano Veloso? Será que ela quererá? Eu, se fosse ela, ia querer. Porque, afinal de contas, esse cara corre o risco de ser auditor da Receita. Né? Se o cara vai lá quererá, pode saber que ele é bom. Quereremos. Querereis. Quererão. E olha que legal. Quando eu for para o futuro do pretérito, é a mesma coisa. Eu quereria. Porque aqui, ó, eu queria é passado, não quero mais. Não é? Agora, se for uma hipótese, eu quereria falar com ela, igual eu gostaria. Não é? É isso de baixo aqui, ó. Tchan, tchan, tchan. A desinência aqui é ia ou eria? Ria. O R faz parte da desinência. O R tá aqui, ó, tá no futuro. Estão vendo que é diferente? Eu tenho o R do verbo, aqui, ó. O R do verbo, querer. E o R da desinência. E aqui em cima, eu só tenho o R de quem? Do verbo. Porque a desinência não tinha R. A desinência era vá, ia ou NH. Não tinha R nenhum. Não é isso? Então, aqui, ó. Eu quereria, tu quererias, ele quereria. Já tá ficando mais animado, tá vendo? A gente já tem uma forma verbal que é menos habitual, já é mais difícil, não é? Mas você entendeu que ela veio exatamente do mesmo modelo da outra? Não é? A gente é que acha estranho e fala assim, vamos mudar o modelo. Não pode.
Porque verbo é morfologia. Ou seja, o padrão é o mesmo, sempre. Não pode ficar mudando o padrão. Eu querer... Aqui eu pus um re. Nós quereríamos. Vós quereríeis. Eles quereriam. Não fica bonito? Será que ela quererá? Eu quererei, tu quererás, ele quererá. Eu quererei ser servidor público, Flávia. Né? Isso. Não é assim? E vocês serão. Depende um pouco de verbos como querer. Né? Depende um pouquinho. Que são verbos mais habituais. Bom, agora você já entendeu a lógica, não já entendeu? Você entendeu o que é uma fórmulazinha? O que eu vou fazer para ficar mais fácil? Em vez de eu trabalhar esses 3 de uma vez, igual eu fiz aqui, eu vou trabalhar isso aqui, separado disso, depois separado disso. Isso vai ser meu grupo 1, esse meu grupo 2, esse meu grupo o quê? 3. E eu vou te explicar tudo usando verbos tipo ter, por e vir, ou ver, vir e ter, que são verbos que já caem mais o quê? Em prova, né? Já são mais legais. Oi. Vogal contrário, só aquelas 2 opções. Olha como é que não é tão complicado. Né? Você só tem 2 opções. Ou vai ser A, ou vai ser o quê? Né? No caso do subjuntivo, né? O presente subjuntivo. Olha que legal também, se você for reparando nessa tabelinha. Todo futuro tem R. Futuro do subjuntivo tem R nele todo. Futuro do presente do indicativo tem R nele todo. Futuro do pretérito tem R nele o quê? Todo. Depois você vai percebendo que tem muita coisa aqui que é super igual. E eu vou te ajudar a perceber isso, obviamente, né? Então, você teve uma noção geral para poder agora ver grupos. Vou chamar de grupo 1, são os derivados do presente do subjuntivo, do indicativo, desculpa. Então, grupo 1, derivados do presente do indicativo. Primeira coisa que eu sei é qual que é a base. Base. Primeiro do o quê? Singular. Sem a letra o quê? Qual letra? Ó. Não é isso? O presente do subjuntivo. O que acontece com ele? Associa-se a base a uma vogal o quê? Contrária. Se o verbo terminar em ar, a vogal contrária vai ser E. Se o verbo terminar em er, or ou ir, a vogal contrária vai ser qual? A. Presente do subjuntivo. Use sempre o quê, gente? Conector com subjuntivo. Subjuntivo, ele pede conector. Então, a gente vai sempre usar conector com subjuntivo. Aí, além do presente do subjuntivo, eu tenho o imperativo qual? Afirmativo. Imperativo afirmativo, idêntico ao presente do subjuntivo, exceto quais?
O imperativo negativo, o que acontece? Gente, tem essas exceções ou não tem? Não tem, né? Imperativo negativo, ele todo vai ser idêntico a quem? Ao presente do subjuntivo. E o que você sabe é que nenhuma forma de imperativo apresenta qual pessoa? Isso é a regra desse tempo. Então, eu estou colocando a regra assim para você ter uma ideia, tá? Então, a gente tem a base desse grupo, vai fazer o presente do subjuntivo, vai fazer o imperativo afirmativo, vai fazer o imperativo o quê? Negativo, não é isso? No caso do presente do subjuntivo, o mais legal é que você vai usar a tal da vogal o quê? Contrária. É o mais importante desse grupo. Peguei o presente subjuntivo, eu vou usar a vogal contrária. Imperativo afirmativo, ele todo é idêntico a quem? Ao presente do subjuntivo, com exceção de quem? Tu e vós. Então, o tu e o vós não, porque o tu e o vós vem do presente do indicativo. E o imperativo negativo vai ser todo igual a quem? Então, você tem que saber fazer o presente do quê? Subjuntivo. Vocês viram que é como se fosse em degraus? Né? Se você errar o presente subjuntivo, você não faz o resto. E quando você estava na quinta série ou na sétima série, o professor falava assim, conjugue o verbo. Ele não te explicava, não. Você tirava da sua cabeça ou do conjuga-me. Né? Vai lá, ou vai, não, os mais velhos iam numa gramática. E os mais novinhos vão no conjuga-me. Os mais velhos vão lá no Segalho e pegam ele. E os mais novinhos vão num sitezinho que chama Conjuga-me, que você pode até usar também quando você tiver dúvida, mas você tem que aprender a fazer, porque lá na prova você não pode usar isso. O Vitor vem lá no para-casa dele para fazer verbo, ele vai lá no Conjuga-me, sai com todos em 1 minuto. Eu, no mínimo, ia mandar fazer a mão. No mínimo, eu ia mandar fazer a mão. Que aí, pelo menos, o menino copiava. Já aprendeu, pai? Não tem jeito não, gente. Hoje, os problemas ortográficos estão ficando muito maiores. Você começa a digitar, o celular continua. Você não tem nem condição de refletir se é com S, se é com Z, se é com C cedilha. Pensou nisso aí? Tá. Então, vamos fazer. Copiar aquele pedacinho? Não? Pode copiar. Tô relaxada. Pode falar. Não. TS não quer dizer que é plural, não, né, gente? País tem S, é plural. Não. Lucas tem S, quer dizer que é plural. Não. Então o tu termina em S. Isso não significa que é o quê? Plural. No português, o plural é o vós, que nesse caso vai terminar em IS ou DS. Beleza? DS. Tu amava, tá errado. Tu amavas. Carioca que tem mania de falar. Tu vai, tu foi, tu encontrou. É o tu com o verbo conjugado em qual pessoa? Terceira, né? Tem problema? Não, porque é uma linguagem como, gente? Oral, né? Agora, vai escrever isso. Tá errado. Também a gente não pode impor uma linguagem oral, né? Oralmente a gente fala assim, você vai vir? Vim é passado, gente, eu vim. Né? E a gente quer falar com a pessoa assim, você vai vir querendo perguntar se ela ainda o quê? Virá. Você quis dizer assim, você virá? Aí a gente fala assim, você vai vir? Fulano vai vir? Fala ou não fala? Fala. Eu falo. Só que eu sei que tá errado. Você virar o evento é muito chique. Aí você gera uma antipatia. Aí você fala com a pessoa assim, vai vir não? Vai vir não? Fulano vai vir não? Você é antipático? Você fala virar? Eu depende da pessoa. Se eu achar a pessoa snob, aí eu esnobo também.
Ah, não. Eu acho que toda transgressão é bem sucedida. É porque, linguisticamente falando, se a gente parar para avaliar, existe o português, vamos dizer assim, culto, mas existem outras variações que são igualmente boas. A questão é você saber aplicar cada uma no seu devido quê? Lugar. Eu falo que o pior erro é aquele que a gente erra realmente por ignorância, ou seja, porque não sabe que está errado. Por exemplo, eu acho que, claro, quando uma pessoa fala menos, é porque ela não sabe que está errado, porque a palavra não existe. Agora, quando você fala assim, ah, eu tava ali. Não é porque a pessoa não saiba que existe a forma o que estava. Provavelmente ela usa essa redução para deixar a comunicação mais o que dinâmica, né? E até mesmo a pessoa que fala menos, se a gente avaliar, ela não fala menos porque ela quer. Vamos pensar, ninguém fala errado porque quer. Aliás, ninguém faz nada que é ruim para si mesmo porque quer. Concorda comigo? Ninguém em sã consciência fala assim, eu quero falar tudo errado. Por quê? Ah, porque vai ser legal para mim. Claro que a gente vive numa sociedade que privilegia quem fala melhor, quem tem um carro melhor, quem mora num bairro melhor. A gente vive numa sociedade que privilegia uma série de aspectos do ter, não é isso? Até ter uma linguagem mais fluente te ajuda. Então a pessoa não vai falar errado o que ela quer. Quando ela fala, é falta de oportunidade. Não é? Tipo assim, é porque não teve jeito. Isso é que é o mais triste. Né? Quando você pega uma pessoa falando errado assim, você fala assim, não é porque ela escolheu, é porque o meio em que ela está não permitiu, não é? Gente, se você crescer num meio que os outros falam menos, a chance de você falar diferente é muito pequena, mesmo indo para a escola. Porque seu maior convívio linguístico não é com o seu professor, é com as pessoas do seu convívio. Esse aqui é o triste. Bom, copiaram pelo menos esse pedacinho? Então vamos entender esse pedacinho, tá? E agora vocês vão começar a entender mesmo. Aí o que eu sugeriria para vocês? Para aquele menino que quer tomar posse em 2019, né? Aquele que fala assim, cansei de bater na trave. Você tem que conjugar uns verbinhos depois usando o mesmo esqueminha. Aí a pessoa fala assim, ah, mas eu não tenho como conferir. Acabei de te falar, meu filho, onde é que você vai conferir? Não conjuga-me. Mas assim, não adianta você ir lá e só imprimir o verbo. Se for imprimir por imprimir, no livro Português Complicado, você tem uma lista dos verbos mais difíceis, o quê? Conjugados. Então, uma lista de mais de 40 verbos conjugados. Então, não precisa nem você ir lá no conjuga-me. Pode só ler o que está no livro. Mas o ato de fazer é que vai te ajudar a memorizar mais e a ter uma noção da estrutura do verbo. Então, imagina que aqui eu estou fazendo uma generalização, que é o seguinte. Aqui é o presente do indicativo. Ele é um tempo primitivo. Ele forma quem? O presente subjuntivo, que por sua vez vai dar origem ao imperativo afirmativo e o imperativo qual? Negativo. Bom, então, eu estou pensando aqui, ó, vamos começar com uma generalização. Depois eu faço um verbo valendo. Eu estou conjugando um verbo aqui, provavelmente ele terminou em qual letrinha? Aqui provavelmente terminou em mos, aqui em S, aqui em I, S, aqui em M. E aqui ficou assim mesmo, porque normalmente não tem desinência, tá? Bom, presente do subjuntivo, como é que a gente vai fazer? Primeiro tem que ter uma conjunção. Pode ser um quê? Beleza? Mas se fosse um caso, tinha problema? Não. Pode ser. A gente põe o quê, mas chega lá na prova, tá escrito assim, caso ele esteja, né? Vai ser conector do mesmo jeito. Então, pode ser que, pode ser caso, pode ser quando, né? Embora, ainda que, mesmo que, você vai ter uma opção de conectores. Você precisa ter um conector. Bom, se o verbo terminar em ar, o que nós vamos colocar? E. Se terminar em er, or ou ir, o que nós vamos colocar? A. Então, aqui vai ter assim, ó, vogal contrária mais S. O que significa esse S? Do tu. Ou seja, é o S que não é de plural, né? Esse S aí não está indicando que é plural. Aqui vai ter vogal contrária mais o quê? Mos. Aqui vai ter vogal contrária mais IS. E aqui vai ter vogal contrária mais a letra qual? IME.
Isto é o imperativo. O que a gente falou sobre os imperativos? Eles não têm qual pessoa? Primeira. Então, a primeira coisa que eu sei é o seguinte, filho, você não tem o eu, sinto muito, foi triste, não tem. Beleza? Aí, olha o que eu sei. A segunda pessoa é exceção. Não é uma exceção? Daqui e daqui. Ela vem de onde? Ela vem daqui, ó. Ela vem do presente do indicativo, vaza esse todo, passa direto. Vem do presente do indicativo sem a letra o quê? S. Então, vou pôr o S aqui cortado, porque eu tô te fazendo um desenho de como é que você faz, tá? Bom, aí é o seguinte, só que aqui é igual, ó. Igual, 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 igual. Então, aqui vai terminar em vogal contrária. Aqui vai terminar em vogal contrária mais o quê? Mos. Vogal contrária mais a letra qual? M. Esse todo vai ser igual a quem? Ao presente do subjuntivo. Não é igualzinho o presente subjuntivo? Exceto aqui. Então, peguei aqui, vai ser igual a vogal contrária mais esse. Vogal contrária mais o quê? Mos. Vogal contrária mais IS, vogal contrária mais a letra qual? M. Aqui é igualzinho, a gente já tinha feito. O que vai ter aqui para indicar que é um imperativo negativo? Não. A única coisa que vai ter um não. As suas duas únicas exceções são esses quadradinhos que a gente fez. Vou pôr os dois vermelhos. Para você lembrar que eles vieram de onde? Presente do indicativo sem a letra o quê? S. O resto fica sempre igual. Então, não pode ser tão difícil, porque o resto fica sempre igual. Não fica sempre igual? Bom, então vamos começar com o verbo ver, tá? Então, o primeiro verbo que a gente vai fazer aqui é o verbo ver. Então, assim do ladinho, que aí você já tá sabendo o que a gente tá fazendo. Eu o quê? Vejo, tu vês, ele vê. Nós vemos, vós vedes, eles veem. Com dois S e não tem o quê? Acento, não é isso? Para fazer o presente do subjuntivo, o que eu preciso? Primeira sem o quê? O O. Então, vou fazer assim, roxinho. Primeira sem o O. Coloquei um conector, que eu o quê? Veja. Mas por que ficou com a letra A? Porque o verbo ver terminou em er. Se ele termina em er, eu vou usar qual vogal? A. O verbo amar era que eu ame, não é isso? Então, aqui, ó, verbo ver, que eu veja. Todo mundo tá vendo? Então, aqui, ó, que eu veja, que tu vejas, que ele veja, que nós vejamos, que vós vejais, que eles o quê? Vejam. Se você quiser, ó, a gente pode fazer uma coisa para deixar talvez mais fácil de você visualizar, tá? Que eu gosto do menino entendendo o que a gente está fazendo. O que a gente fez aqui em todas? O que é esse base? Então, pega a base. Pegou a base? Pronto. Agora, o que era para fazer? Coloque a letra A. O que é a letra A? Vogal contrária. Colocou? Beleza. Aqui não tem desinência, ó. Que eu veja, aqui tem. Que tu vejas. Que ele veja. Que nós vejamos. Que vós vejais. Que eles vejam. Que aí você vai fazendo assim, você está entendendo o que está acontecendo, não tá? Esse azinho, ele tem que aparecer em todos, porque ele é a desinência modo temporal. Ele está indicando que o verbo está no presente do subjuntivo. Aqui, pior é que não. Aqui, ó, é porque existem algumas irregularidades. Então, o que acontece? Eu vejo, tu vês, ele vê, nós vemos, vós vedes. Vocês já viram, por exemplo, quem vai muito à missa, vinde, vede e anunciai? Então, aqui fica de. Existem duas terminações possíveis para o vós, tá? Uma é essa e a outra é essa. Então, você vai ver oscilando às vezes de verbo para verbo. Beleza? Mas assim, é uma irregularidade mesmo, tá? Então, vinde, vede e anunciais. Não tem isso mesmo? Tem até uma música bonita. Então, pensei nisso aqui.
Aí agora eu vou para o imperativo afirmativo. Primeira coisa que eu sei, não tenho eu em nenhuma das duas. Não é assim? Conjunção é só aqui. Aqui vai ter conjunção? Não. O que vai acontecer? Eu venho aqui, vou pegar essa pessoa e essa. Não é assim? Passa vazado, passa vazado. Então vai ficar assim, vê tu, vê de vós. Não é assim? Vê tu, vê de vós. E o resto vai ser totalmente idêntico a quem? Presente subjuntivo. Então, estou fazendo da mesma cor para você ver. Ó. Vê tu, veja o quê? Você, porque não fica igual. Vejamos o quê? Nós. Vejam o quê? Vocês. Vós já foi, né? E aqui vai ficar tudo igual, só que vai ter qual palavrinha? Vai ficar igual a quem? Tudo de roxo. Não é tudo de roxo? Vai tudo para cá, ó. Presente subjuntivo. Não é tudo para cá? Então vai ficar não vejas tu, não veja você. Não vejamos nós, não vejais vós, não vejam vocês. Só ficam na exceção essas duas, tá vendo? E o resto tudo vai ter a tal da vogal o quê? Contrária. Se você entender a vogal contrária, você entende o tanto de forma que você faz? Não é um monte de forma? Flávio, mas continua sendo difícil. Não, eu tô falando que é fácil não, mas está longe de ser o quê? Impossível. E é por isso que eu escolhi o verbo ver, por exemplo, para conjugar, porque fica vedes, que aí a gente tem que escolher uns mais exóticos de vez em quando, né? Porque o amar não vai cair. Ele acaba sendo muito fácil. Vocês entenderam que aqui em cima é tipo uma generalização? É tipo uma receitinha, né? Sendo que VC é sempre qual negócio? Vogal o quê? Contrária. Aqui, ó, onde é que tá IS, é porque pode mudar para qual outra? Deles, tá? Isso aí vai ser habitual. Aqui, de vez em quando, no Mzinho, você vai ter casos que vai ser ão. Eles dão. É mais raro, mas acontece. E no caso do O, vou te contar a verdade, de vez em quando não tem. Por quê? Porque existem umas irregularidades. Tipo assim, eu sei, não é isso? Eu dou, né? No presente do indicativo, eu dou terminou em U. Eu sei terminou em I. Não pode acontecer? Mas você vai sobreviver, pode ficar tranquilo. Não vai mudar muito. Por exemplo, você fazer o sei, o verbo não é saber. Então vai ficar que eu o quê? Saiba. Tá vendo? Vai ficar saber que eu saiba. Vários verbos são muito avacalhados. Vários. Anômalos até que tem poucos, mas irregulares tem muitos. Não é a mesma coisa. Anômalo quer dizer que a irregularidade é agressiva, ou seja, muda muito. É o caso do verbo vir, por exemplo, do ir, do verbo ser. Ir e ser são os piores. Pensaram nisso aqui? Vou fazer mais dois, então, para você entender esse grupo. Ou seja, tudo que você está vendo aqui é só do presente do indicativo. São os derivados do presente do indicativo. Você tem a regra escrita, você tem uma generalização, você tem um resumo. Então, vamos fazer o verbo vir e vamos fazer o verbo ter, que são verbos que sempre vão cair.
Aqui está o presente do indicativo, presente subjuntivo, imperativo afirmativo e imperativo qual? Negativo. No seu, você não precisa mudar de folha, qualquer coisa, só você fazer para baixo, concorda comigo? Mas também, se não deu folha, você vai ter que mudar. Então, verbo vir, presente do indicativo. Eu venho, tu vens, ele vem. Nós vimos, vós vindes, eles o quê? Vem agora com acento, não é isso? Não é isso que aconteceu? Bom, eu preciso dessa pessoa aqui, ó, para fazer o resto. Sem a letra o quê? Ó, coloquei uma conjunção, coloquei a base em todas. Qual que é a base? Verbo vir terminou em qual letra? Ir. Então, vogal contrária dele, qual que vai ser? A. Então, que eu venha, que tu venhas, que ele venha. Que nós venhamos, que vós venhais, que eles o quê? Venham. O que está faltando eu acrescentar aqui? As desinências de que tipo? Número pessoais. Primeiro não tem, então que eu venha, que tu venhas, que ele venha, que nós venhamos, que vós venhais, que eles venham. Isso aqui não muda, não. Não ficou bonitinho? Bom, imperativo afirmativo, o que que não tem? E o negativo também não tem o quê? Primeira. Tudo é roxo, tudo na vida vai ser roxo. Exceto o tu e o vós do imperativo o quê? Afirmativo. Mas só esses dois que não são? Esses dois vêm de onde? Do presente, do indicativo. Aí por isso que eu estou colocando na mesma cor. Vocês estão notando isso? Aqui, ó. Eles vêm do presente do indicativo sem a letra o quê? S. Só para você lembrar que vem daqui, ó. Vem tu, vinde o quê? Vós. E o resto vai ser totalmente igual a quem? Ao presente do subjuntivo. Ou seja, vai ser preto ou vai ser roxo? Roxo. Então, vai ficar assim, vem tu, venha você. Venhamos nós. Venham vocês. Aqui tirou o eu, vai ficar tudo daqui, ó. Põe o não, né? Não venhas tu. Não venha você. Não venhamos o que, gente? Nós. Não venhais o que? Vós. E não venham o que? Vocês. Tá vendo? E quando você entende a lógica das cores, fica até mais fácil também pra você estar percebendo assim, ah, eu tô copiando mesmo, não é? Eu tô copiando tudo do primeiro que eu fiz. Não tô copiando? Literalmente. Então, no fundo, meu filho, você só precisa saber esse negócio de vogal o quê? Contrária, não é isso? O verbo é ter. Qual vai ser a vogal contrária? A. Não é a VC dele? Então, você tem um vogal contrário, é isso aqui. Eu tenho, tu tens, ele tem. Nós temos, vós tendes, eles o quê? Tem. Já escolhi uns que só deu deza, porque são os mais chatos. Quadradinho vermelho, quadradinho vermelho. O primeiro é roxo. O primeiro é a base. Tô tirando ó. Coloquei conector, porque todo subjuntivo tem conjunção. Conector. Então, conjunção, conector, vai dar no mesmo. Conector é melhor por quê? Porque pode entrar também pronome relativo. Tá? Os pronomes relativos, eles funcionam como conectores. E, vamos dizer assim, o que ele pode exercer os dois papéis que servem com subjuntivo, tá? Então, aqui, ó, que eu, vamos pegar a base. Não é isso aqui? Quantas vezes eu vou repetir essa base? 6. Agora, vamos colocar a VC. O que é a VC? Vogal contrária.
Se o verbo é ter, qual vai ser a vogal contrária? Vogal contrária, vogal contrária. Bom, o eu e o ele não têm desinências. Todo mundo percebeu? Vou colocar aqui, ó. S, mos e S, M. Então, ficou que eu tenha, que tu tenhas, que ele tenha. Que nós tenhamos, que vós tenhais, que eles o quê? Tenham. Não ficou bonito? Sim? Lindo. Agora eu sei o seguinte, imperativo, vocês não têm qual pessoa? Primeira. Ah, então Marisa Monte canta beija eu, molha eu, seca eu. E não pode? Ela pode, porque ela tem licença poética. Ela pode tudo, inclusive, porque ela canta muito bem. Mas dependendo da cantora, não pode também não. Dependendo, você fala assim, minha filha fica calada, né? Gente, tem hora que eu vejo um povo que ganha muito, mas muito dinheiro, que eu não consigo nem imaginar o tanto de dinheiro, cantando umas coisas que eu falo assim, não tem condição. Mas assim, eu respeito, mas só que dói. Dói. Que você fala assim, poxa, tem gente que se esforça tanto e só não tem uma ideia idiota dessa, não é? Assim, você só não consegue combinar 3 palavras. Sua mente é mais complexa e você vale menos. Se eu quiser inventar com 3 palavras, eu vou valer muito. Se eu quiser inventar com 25, tô no salvo. Não vou valer porcaria nenhuma. Peguei o tens lá, vim pra cá, ó. Vai ficar, cortou o S, né? Tem, tu. Não é isso? E aqui ficou tem de vós. Mas sem o S, tem de vós. E o resto, gente, vai ser todo mundo de que cor? Roxo. Que vai ser todo mundo igual ao presente do subjuntivo. Então, tem tu, tenha você. Tenhamos nós. Tenhais vós. Tenham vocês. Olha que bonito. Imperativo como, gente? Negativo. O que vai acontecer com o nosso imperativo negativo? Pô, eu não. Não. Onde é que eu copiei? Esse já estava feito. Eu saí copiando mais do que devia. Ficou desalinhado por isso. Que é tem de vós. Já estava feito. Pronto. Então aqui, ó. Tem tu, tenha você, tenhamos nós, tem de vós. Porque aqui veio lá de onde, gente? Do presente do indicativo sem a letra S. É porque não vai ter 2 vezes o vós. Beleza? A primeira não tem, então eu tenho 5 pessoas. Ok? Aqui, vou ter não em todas. 1, 2, 3, 4, 5. Todos vão ser iguais a quem? Não tenhas tu, não tenha você. Não é igual ao presente subjuntivo? Não tenhamos o quê? Nós. Não tenhais, agora é tenhais mesmo, vós. E não tenham quem? Vocês. Então, isso é o padrão de conjugação que a gente usa. E você entendeu, então, que existe uma relação entre esses 4 tempos? Não é? Eles partem todos do presente do indicativo. Para você entender o presente subjuntivo, imperativo, afirmativo e negativo, você teria que conhecer pelo menos a primeira pessoa do presente do indicativo. Agora já vamos pensar uma coisa inteligente? E se eu te falasse, e depois eu vou te falar isso nas dicas de conjugação, que não existe o eu. O que significa? O eu não é o roxo? Significa que tudo que está roxo some. Simples assim. Aqui, ó. Eu falei com você assim. Não existe a primeira, porque tem verbo que não existe a primeira. Exemplo, colorir. Não existe eu o quê? Coloro. É um verbo que a gente chama de verbo como? Defectivo. Mas eu não estou te falando que tudo que está roxo, tudo que está roxo, veio de onde? Do quadradinho roxo. E se por acaso esse roxo não existir, o que significa? Que tu... Não tem nada não. Esse tem. Só não tem nada
roxo, né? Nada que veio o quê? Da base. Entenderam a lógica? Porque quando eu estiver te falando de verbos defectivos, eu vou te falar assim, ó, a defecção é identificada pela falta da primeira pessoa do singular, do presente indicativo. Quer dizer, eu vou te falar assim, você identifica que o verbo é defectivo porque falta isso. Ao menino entendendo, só falta isso. Entendeu certo ou errado? Errado. Porque quando um verbo é defectivo, não existe a primeira, é nada que dela o quê? Derive. Por isso que é tempos primitivos e tempos o quê? Derivados. Oi? Não, eu sorrio. Sorrir é normal. Eu sorrio, tu sorris, beleza? Igual o verbo rir também. O certo é eu o quê? Rio. Verbo valer, eu valho, né? Então esse daí não é defectivo. Mas te dar uns exemplos de defectivo, pra você ter uma ideia. São defectivos. Eu coloro, por exemplo, não existe. Explodir, eu explodo, não existe. Eu abulo, do verbo que? Abolir, não existe. Do verbo falhar, ou existe eu falho, mas não existe do verbo falir. Então, falir, como é que eu vou fazer? Não tem. Então, porque senão a gente fala eu falho, né? Mas eu falho é do verbo qual? Falhar. Então, como não tem, verbo falir é defectivo. Quer dizer, tudo que está em roxo também não existe para o verbo que falir. Color é errado. Pinte de vermelho o gatinho. Se vocês olharem os livros, estão todos pinte. O que eu falo no lugar? A gente usa um sinônimo. Então, em vez de colora de vermelho, o gatinho vem lá, pinte de vermelho. Se vocês olharem livro de criança, vem pinte. Porque não pode color, a professora vai e escreve pinte. Beleza? Ah, Flávia, você acha razoável não existir o color? Não faz diferença nenhuma, só que em prova cai essas coisas. Então, na verdade, esse verbo é o quê? Defectivo. Mas o mais importante para mim não é nem você saber quais são defectivos agora. É você entender que existe uma ligação entre esta pessoa e o restante. Então, se eu te falo que um verbo defectivo, a defecção é identificada pela primeira pessoa do singular, quer dizer, e todas as formas que dela derivarem também não vão o quê? Existir. E aí, olha como é que fica bonito você pensar nisso, porque tudo que está roxo não vai existir. Então, você pode escrever uma observação assim, se o verbo for defectivo, ele não apresentará a primeira do singular e nem as formas em roxo. Mas falava no meu caderno, eu fiz tudo preto. Aí você me ferrou, né? Aí você arruma um jeito aí, passa o marca-texto, né? Põe aqui, escreva aqui. Se um verbo for defectivo, não haverá a primeira pessoa do singular, do presente, do o quê? Indicativo. Nem as formas que dela o quê? Derivem. São todas que no meu estão de roxo. Todo mundo entendeu? O que você quer perguntar? Pode perguntar. Ah, tá. Você quer a pessoa aqui, né? Eu. Certinho. Ah, essa daqui, ó, é muito legal, porque vimos aqui hoje estudar verbo. Viemos foi ontem, né? Então a pessoa vai casar, o padre vira e fala assim: viemos aqui celebrar a união de fulano e beltrano. Já acabou com a união, né? Já até terminou. Então, cuidado com isso. Então, vimos aqui hoje tomar aulas de português. Vimos hoje. Viemos que dia? Ontem. Viemos em outras semanas estudar outros conteúdos. Viemos. Mais fáceis. Meus casamentos, o padre só estava falando viemos. Agora eu já
Dei uma acertada, falei, agora você vai falar vimos. Vamos falar direitinho para ver se dura. Né? Agora tá tudo resolvido. Nem padre, né? No meu último casamento tem padre, não, porque padre eu sou uma vez, né, gente? Vamos falar a verdade. Aí tem um celebrante lá. O celebrante era muito engraçado, ele pediu pra tirar uma selfie comigo. Eu achei um absurdo. Não, porque assim, não é muito normal, tipo assim, um celebrante, um religioso ficar postando foto no Facebook. Eu não acho muito razoável. Sei lá, tá usando, né? É verdade, eu que tô sendo preconceituosa, nada a ver, coitado. Mas eu fiquei só de olho, eu falei, a próxima coisa eu acho que ele vai... Ele postou, me marcou, fez um monte de coisa lá. Até videozinho, né? Falou, faz um videozinho agradecendo a cerimônia. Eu falei, faz, pensei, gente, que isso? Agora esse casamento vai dar certo, né, Robson? Que Robson foi meu padrinho, então tá tudo resolvido, né? Robson Lins foi padrinho, super chique, tava bonito pra caramba, tava fino. Ele queria, na verdade, casar com a madrinha, que era minha prima, mas aí não rolou. Ela que não quis isso mesmo, Robson. Ela perdeu. Ela que não quis e ela que perdeu, né? Bom, todo mundo entendeu então isso aqui? Então nós podemos ir pro recreio, quando a gente voltar a gente vê os grupos 2 e 3, tá?